E aí pessoal, beleza? Bom, eu vou falar um pouco hoje sobre um dos assuntos que eu acho muito importante que o Bob trouxe nas lives aí, que é a respeito do servir. A forma que a gente acaba no teatro aí no mundão, a gente não ouve falar do servir dessa forma e é um gatilho que parece tão óbvio depois que a gente vê, que a gente ouve na verdade, né? E faz sentido como antes não fazia. O servir é muito mal visto no sistema, justamente porque as pessoas sentem que elas estão sendo parasitadas de alguma forma, né? A ganância e o egoísmo dentro das empresas e tudo mais faz com que as pessoas não queiram servir de gratidão, com gratidão, né? Não tem amor pelo aquilo que fazem, porque elas não veem fruto daquilo de verdade como acreditam que deveria, né? Ver, não tem aquele feedback que deveria. E com isso, a gente acaba tomando a versão do servir, né? Que parece que servir é uma coisa ruim. A gente vê, obviamente, né, que a informação que a mídia passa é sempre que o governo é corrupto, então servir as leis ali, o governo, de alguma forma ajudar, parece que seu esforço está indo por água abaixo. Aí acontece com que muitos te- tenham a tendência de querer estar fora desse país, de querer ir embora e tudo mais, quando na verdade aqui é o paraíso, se você observar com a perspectiva correta. E esse servir que o Bob trouxe para nós, da forma que existe um lugar que vale a pena servir. Eu tenho certeza que você fica feliz, se sente é, bem, né? Ou tem aquele feedback, ou quando tem esse feedback, né? Que é quando você realiza uma atividade e você vê o fruto dessa atividade. Você vê, puxa, valeu a pena, olha só que legal. Essa alegria, né? De ver o eco do movimento ali, como realmente é o feedback, né? Como realmente valeu a pena aquele esforço que você investiu. Então, nas empresas onde você não consegue ver esse feedback, você põe a sua energia ali e depois você passa um sufoco danado para sobreviver, basicamente, isso gera uma tristeza muito grande. Então, esse servir, você começa a perceber que está servindo a pessoas injustas, que enquanto você está, de repente, ralando muito ali, o seu chefe está comprando, trocando de carro, comprando carro novo, casa e usufruindo da vida e viajando e sei lá, jantando em restaurantes caros, enquanto você não tem o mínimo, às vezes, para sobreviver ali, né? Fica bem difícil a situação, você tem que pagar aluguel, você tem que fazer compra, aí você não pode pensar em ficar doente que você não tem um remédio para comprar. Então é bem difícil, né? Você sentir gratidão em servir nesse sistema. E eu vivi bastante isso nos lugares onde eu trabalhei, eu vi bastante esse tipo de situação, ainda vejo na verdade, e é por isso que eu compreendi essa questão do servir quando o Bob posicionou, né? Então ficava aquela coisa, né? O que você faria para justos? Eu já trabalhei para pessoas, com pessoas, né? Também que já fui subordinado de pessoas que eram incríveis, sabe? Que davam feedback de verdade, que ajudavam, que apoiavam, que eram transparentes principalmente para mostrar até onde elas podem ir e não, para que você entenda que vocês estão junto ali, né? E isso é totalmente diferente quando acontece isso. Quando você percebe que a pessoa não está sendo injusta contigo, né? Então não importa quanto você ganhe, o que importa é que o que você coloca de energia você esteja recebendo feedback e não esteja sendo drenada essa energia que você está colocando em lugares que de repente você não pode ver, está indo para coisas nada a ver, supérfluas, etc. Exemplo, se você estiver trabalhando numa microempresa, onde o proprietário é uma pessoa muito humilde, muito agradável e justa, e de repente, numa crise, essa pessoa é transparente contigo, ela tá ralando junto contigo, ela tá te mostrando como as coisas funcionam e tá te pedindo esse apoio. E vocês passem juntos por essa crise. Eu tenho certeza que seu esforço vai ser recompensado por essa pessoa, se ela for uma pessoa justa, uma pessoa de Deus, que honra, né, o esforço alheio, que honra a energia e o tempo vital do próximo. Então, consequentemente, você vai entender que a tua posição, independente de vocês não serem sócios, a tua posição ela vai ser de alguma forma reconhecida, né? Vai ter um feedback ali, vai ter sua energia não está indo drenando para nada. E a gente sabe que nesse teatro é raro isso acontecer, é muito raro. Até acontece, mas é muito raro. Então, no reino justo,
isso é a única coisa que pode existir. São pessoas justas que trabalham em simbiose, como células. E elas servem umas às outras com gratidão. Porque afinal, o que é o servir, como o Bob trouxe, né? Servir é ser útil, cara. Não tem nada melhor do que ser útil. Você quer ser inútil. Tanto que o contrário de servir é inútil, não é não servir, não é ser inútil. Então, quando você, de alguma forma, alguém te chama de inútil, você fica feliz? Não, você quer ser útil. E como você pode ser útil? Servindo, né? Uma tampa de panela é útil para a panela que ela serve. Se ela não servir na panela, inutiliza ela. Entende? Assim somos nós também. Então esse exemplo ficou bem claro, né, que o Bob trouxe, da utilidade, que servir é ser útil, e servir a Deus é ser útil para Deus, cara. Como assim Deus o Todo-Poderoso ainda considera que eu seja útil para Ele, de alguma forma? O quão bom isso pode ser, sabe? O quão agradável é ser útil para Deus. Você fala, caraca, é sinal que Deus precisa de mim de alguma forma. Como assim? Se Ele é todo-poderoso, então de repente eu devo ser tão importante a ponto disso. E nesse sentido, né? É importante, tão importante que Ele precisa que eu ajude Ele de alguma forma, na manutenção da realidade. E se todos nós entendermos isso, entender que cada um tem um lugarzinho ali para servir a Deus e que com isso nos tornamos importantes para Deus, obviamente estaremos no mesmo reino, no reino justo, servindo também uns aos outros, enquanto juntos servimos a Deus. Assim como as células servem umas às outras e todas juntas, né, servem o corpo e fazem o corpo, né? E assim o corpo inteiro nutre cada uma delas. Essa simbiose, é a Toros, né? Se você parar para observar, esses paradoxos são sempre reflexos da Toros. Seja a forma mais fácil, ou talvez a analogia mais óbvia de mostrar como a sociedade funciona, é justamente em cima das células e do corpo, como o Bob sempre traz. Porque é a mesma coisa, não muda nada, né? Então você entende o seu lugar, você sabe que uma coisa que você ama fazer, ela é útil para Deus de alguma forma. Você vai conseguir colocar isso dentro do reino, dentro de um sistema justo. Você vai ver o feedback daquilo que você ama fazer. E ainda assim está servindo a Deus sendo justo e sendo honrado e querido por Deus, pelos seus irmãos. Então, servir não é uma coisa ruim. Servir deveria ser uma das melhores sensações que a gente poderia ter. E é o que acontece no reino justo, é o que já está acontecendo. Nós estamos montando esse reino, né? E desenvolvendo, junto com o mestre Bob Navarro. Eu fiquei 10 dias lá e eu vi como é que é a realidade lá. O pessoal pensa, o reino dos céus sei lá, não sei como é que as pessoas imaginam. Até vi o meme do apóstolo Arnaldo, né, que é comediante, ele falando como é o reino, os céus dos cristãos, né? Mas não dos cristãos, dos evangélicos, na verdade ele fala, porque ele sabe que ser evangélico e ser cristão não é a mesma coisa. E eu sou testemunha disso porque todos já sabem que eu nasci na religião evangélica, né? E cresci na religião evangélica e hoje eu me considero cristão de verdade. Enfim, é aquele céu do paraíso sem perspectiva. Pelo contrário, o que mantém o alívio vivo é saber, ter conhecimento e entender o ponto mais difícil e mais pesado. Posicionar ele e dividir esse escuro para que fique mais leve para todos. Mas é importante sempre deixar esse momento existente de alguma forma, para que a gente sempre tenha ele como referência e perspectiva e assim podemos, né, valorizar o alívio. Então as pessoas pensam, é tudo mil maravilhas, molezinha. Todo mundo rala, mas todo mundo ama fazer isso. Todo mundo ama fazer alguma coisa, colocar sua energia de forma de gratidão, como eu falei no último vídeo, né? Essa energia que a gente gasta em prol de um reino para servir a Deus e servir aos irmãos, às pessoas que são justas, pessoas que vão te amparar também, é gratificante, né? Então não significa que seja ruim trabalhar ou servir ou se esforçar. É para algo justo, que nós reconhecemos, como disse no vídeo anterior, que nem isso vai equilibrar de verdade, né? A gente sempre fica nessa dívida, porque Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que não importa tudo que a gente faça para servir a Deus, ainda assim a gente está com dívida com Ele, que diante de tudo que Ele já faz por nós. Quem viu o vídeo anterior vai entender o que eu estou falando aqui. Bom, é só esse recado sobre o servir. Eu tenho percebido que o canal está diminuindo muitas visualizações. Conversei com o Rogério, ele me deu até umas dicas sobre o motivo, né, de que acontece isso. Então, vou pedir vocês que espalhem aí o vídeo, interajam, para a gente tentar aí
alcançar mais pessoas, tá certo? Leiam as descrições, eu vou sempre deixar o post completo no site, com textos bíblicos, com textos produzidos ali com nosso conhecimento também, para que vocês possam compreender, tá certo? Então é isso aí, um abraço e até mais.